Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e nós ouvirmos, o Espírito Santo de Deus, Deus falar conosco através dessa leitura. Nós estamos lendo o livro de Atos. Hoje nós vamos dar continuidade, o livro está chegando no final. Nós vamos ler o capítulo 22 em diante. Hoje é o dia 237 da nossa leitura. Nós, na leitura do dia anterior, nós vemos a grande manifestação, O livro de Atos, ele vai ver, a gente vai relatar a história da igreja primitiva cristã e Paulo pregando, tanto para os judeus quanto para os gentios, e ele sendo bem perseguido por causa dessa missão. E no dia da leitura anterior, Paulo ele vai até Jerusalém e as pessoas criam tumulto, enfim, e acaba querendo prender, batê-lo. Mas Paulo então, ele, pelos soldados romanos, Paulo é pego, mas Paulo está então sendo dirigido para a cela, vamos dizer assim, e aí ele pede autorização para os soldados romanos para poder discursar, Então Paulo está subindo uma escada, o povo ainda está clamando, e aí o povo fica em silêncio, ele pede silêncio e ele vai começar a fazer o discurso em aramaico. Até surpreendido porque ele fala, fala grego, aramaico e hebraico. Então o capítulo 22 vai ter esse discurso. Se você que perdeu algum dia de leitura, então você fica até aqui, até o final, e você vai ser direcionado. Eu vou te colocar aqui o link para você acessar não só a leitura do dia anterior, mas todos esses 237 dias. Bom dia, Neuza. Deus abençoe sua vida. Acompanhe então a leitura, Neuza, de Atos capítulo 22. Nós vamos ler hoje e a gente vai ver esse grande discurso de Paulo em Jerusalém. No versículo 1 ele diz assim: irmãos e pais, disse Paulo, ele está discursando nessa escadaria, em aramaico, ouça-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Eu fui o encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Versículo 6. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz,
mas não entenderam a voz daqueles que falava comigo. Então perguntei, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-se e entre em Damasco, aonde lhe dirão tudo o que você deve fazer. Olha que interessante aqui, né? Eu gosto muito desse trecho, eu gosto muito da palavra de repente, né? Porque muitas pessoas ficam buscando, né, a manifestação de alguma coisa física de Deus. E aqui, como o dia de Pentecostes, tudo aconteceu pela vontade de Deus e de repente. Ninguém estava buscando. A manifestação de Deus, ela vem a hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Obviamente que hoje a gente tem a palavra de Deus, né? Toda a Sagrada Escritura. Mas outro ponto interessante é que, se você parar, a igreja ela é uma pessoa. A igreja é uma pessoa. É uma única. Ela não está dividida, ela não está separada, né? Tanto prova que quando alguém do corpo, né, desse corpo que é um membro, que são membros que formam esse corpo, né, não é um monte de eu. A igreja somos nós, é uma unidade, né? É como se espremesse uma laranja e você falar, cadê agora a laranja? A laranja virou um suco, uma unidade. E o que é interessante é que quando você é perseguido, você não está sendo perseguido você, estão me perseguindo. Estão perseguindo a Cristo, né? Paulo, quando estava insultando, matando, castigando os membros da igreja, ele estava, na verdade, castigando Jesus, né, como todo, porque Jesus é a constituição, né, é o cabeça desse corpo. E Jesus falou, por que você me persegue? Versículo 11, a luz intensa havia me deixado cego e os meus companheiros tiveram de me levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvi-lo falar. O mesmo Deus, né, o Deus monoteísta que a gente acredita, né, não são vários deuses. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do judeu, o Deus do gentil, é o mesmo Deus. Jesus é Deus, né? É o mesmo. E ele está falando, o mesmo Deus do teu antepassado, ele disse isso. Você, ele disse em versículo 15, você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. E aí, versículo 16, o que está esperando? Levanta-se e seja batizado. Fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. É isso mesmo, dona Neuza. É, Neuza. A igreja é unidade, né? Não são um monte de eus, né? E aí no versículo 19 ele diz, eu respondi, Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu enviarei para longe e para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam os seus mantos e jogavam a poeira para o alto. Versículo 24, o comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa.
Versículo 25, quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Eu também disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era um cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era um cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Versículo 30. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que trouxessem diante deles. Capítulo 23, Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? E os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não falem mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus, outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu como eram os meus antepassados, e estou julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseu contra saduceu, pois os saduceus afirmavam não haver ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas o fariseu creram em todas essas coisas. Houve grande alvoroço, alguns mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir energeticamente. Não vemos nada de errado com esse homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta. O comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levasse de volta à fortaleza. Versículo 11, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram os principais sacerdotes e líderes do povo. E lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos e nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examiná-lo e o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles. Foi à fortaleza contar ao seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer dizer? Perguntou.
O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pediram que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não aceite, não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sobre pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Então, de prontidão, apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou os 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia, hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Licias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus, que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informado que ele era um cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei de imediato ao Senhor. Também informarei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que havia recebido e levaram Paulo até Antípatre e voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram a Paulo e a carta ao governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Ele falou: da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei o seu caso pessoalmente. Quando os seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio de Herodes, que havia construído. Capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas de muitos nos beneficiam. Por essas coisas, nós lhes somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço a sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo e principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando os prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Licias, o comandante do regime, usou a força e tirou das nossas mãos, e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordam e declaram ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal ao governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-me a minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém, não mais que 12 dias atrás, para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga e nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou um seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos quanto os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e apresentar ofertas.
Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estava ali alguns judeus da Ásia e são eles que deviam estar aqui diante do Senhor para me acusar. Se tem algo contra mim, pergunte a esses homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Licias, o comandante do regime, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob a custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que os seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que lhe precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com a sua esposa Dulcília, que era judia, mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto eles falavam a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E mais uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. E a gente encerra assim, né, a leitura do dia 237 em Atos capítulo 24. Nós temos ainda mais 2 dias de leitura para encerrar, né, nós estamos chegando ao final. Atos tem 28 capítulos e alguns dizem, né, que Atos deve estar em vários capítulos, vários capítulos, porque a continuidade da história da igreja, né, se perpetua ao longo desses mais de 2000 anos, né? Aí as pessoas até brincam, né? Que capítulo de Atos está, né? Porque a história da igreja primitiva que atravessou por séculos, sendo perseguida, as pessoas querendo anular, né, Cristo Jesus, né, o Salvador, aquele que se esvaziou, né, desceu do céu e se fez em forma de homem e habitou entre nós para revelar a divindade do nosso Pai. Bom, quero então convidar você a orar juntamente comigo para encerrarmos essa leitura do dia 237. Maravilhoso Deus, querido Pai, grande és o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de tantos profetas e homens que foram atingidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que o Teu Espírito o encheu, esses homens corajosos, para perpetuar na eternidade a Tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo, Pai, que já não está mais entre nós fisicamente, mas que através do Seu poder que habitou nele e tanto outros homens, a Tua palavra nos chegou em nossas mãos. Nós somos privilegiados porque o Senhor é carinhoso, o Senhor é um Pai amoroso, é um Pai misericordioso conosco. E o Senhor nos dá mais um dia de oportunidade de chegar essa manhã, nos curvar diante do Senhor e agradecer pelas palavras eternas. Ajude elas a estarem gravadas, encravadas dentro do nosso ser. Que possamos viver a mesma coragem de pregar e falar das boas novas de Jesus. Aqueles que ainda não sabem que são filhos como nós. E que nós possamos viver nessa união desse corpo que foi pago na cruz, mas que ressuscitou e está à sua destra, reinando. Jesus intercede por nós, Espírito Santo nos guie, nos livre de todo mal no dia de hoje, nos proteja
e nos dê a chance e a oportunidade de falar do Senhor. E nós estamos aqui hoje para dizer o que o Senhor quer de nós, Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Obrigado então por você estar aqui nos acompanhando, e como também a dona Neuza, né, que nos acompanhou ao vivo, e você que está aqui, que chegou depois, né, a Marisa também aqui se manifestou, ela ouviu, acompanhou aqui. Vou deixar gravado então esse vídeo, né, mais essa leitura da Palavra de Deus, e você no final desse vídeo vai ter 2 cards, né, na tela, assim, vai aparecer 2 quadradinhos na tela. Ele pode te levar à leitura do dia anterior, e o outro toda a lista desses 237 dias de leitura, que Deus possa nos sustentar a completar, né, toda a obra divina da leitura dele, e deixar aqui gravado para que pessoas possam se aproximar, ouvir Deus falar com ela, né, através da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrita no canal, eu convido você então a clicar na minha imagem aqui. Você clica, você se inscreve, ativa o sininho, deixa seus comentários, convida as pessoas, pega esse link da playlist, convida as pessoas a lerem, né, a fazer esse devocional diário. Eu tenho certeza que você gostaria que mais pessoas, né, do seu convívio pudesse estar acompanhando a leitura. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o Deus vivo falar conosco. Que Deus te abençoe. Nos vemos então no próximo dia, né, no dia 238 da nossa leitura. Nos vemos, se Deus permitir.